mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Lauren Lawson, Dave Smith, e estamos felizes de estar com vocês hoje. Vamos ler novamente onde começamos ontem, no programa de ontem, e nós havíamos parado no versículo 42 do segundo capítulo de Atos. Por favor, só lemos a primeira frase, mas vamos ler de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora, para tentar finalizar exatamente o que essa doutrina era, e porque é extremamente importante, sabemos que era a salvação pela fé, certo? Correto. Sabemos que era o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Vocês concordam com isso? Com certeza, isso estava incluído, sim. E em terceiro lugar, eles criam que Deus ainda curava enfermo, fazia milagres, certo? Correto. Descobrimos isso no livro de Atos, certo? E aí, número 4, o evangelismo, certo? Levar o evangelho ao mundo, como você mencionou no programa anterior. Isto fazia parte da doutrina dos apóstolos, certo? E eu acho que isto resume tudo muito bem, certo? E eu não quero gastar muito tempo aqui, mas mais uma vez, se nós olharmos para o que Jesus ensinou para eles pregarem, vamos descobrir a doutrina, correto? Com certeza. Muito bem. Então, em Lucas 24, se olharmos para o que Jesus ensinou para eles pregarem, vamos descobrir a doutrina, correto? Com certeza. Muito bem. Então, em Lucas 24, e nós sabemos que Lucas e Atos, na verdade, é um livro só, mas foi separado mais tarde. Mas Lucas 24 nos dá aquele momento antes de Jesus sair, e ele disse a eles, Lucas 24, 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse de entre os mortos. Entre a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas vós sois testemunhas. Então, aqui nós vemos o que falamos no programa de ontem, que a ênfase dele, para eles era: você vai voltar para Israel e você vai provar pelo Antigo Testamento, pela lei e pelos profetas, que o Messias sempre foi destinado a morrer e ressuscitar de novo, e quem se arrepender do quê? De matar o seu Messias, rejeitar a Cristo como Messias. Quem se arrepender receberá remissão de pecados. Isto é a salvação. Sim. Isto é a salvação agora aceitando o Messias. Jesus é o Messias. Quantos anos durou o ministério de Paulo antes dele ser morto? Paulo é 30 e poucos anos. Muito bem. Então estamos falando aí de 35, mais ou menos 90, 95. Quando que ele foi morto? Bem, 68 é a estimativa, né? 68 depois de Cristo. Se ele foi salvo com 30 a 35 depois de Cristo, lembra que as datas são variáveis, né, baseado nos calendários, mas se eu colocar a crucificação, é engraçado, a 30, né? 30 depois de Cristo, que provavelmente é correto, e Paulo foi salvo mais ou menos 33 ou 35, e ele foi executado em Roma, fora da prisão de Marmetina, mais ou menos 68, talvez 69 depois de Cristo. Então, foi aí que completou o seu ministério. Isso é tudo. Agora demorou 14 anos para ele, na verdade, aprender ele mesmo que ele tinha que aprender e depois começar a ensinar em Antioquia. Então, tá bem. Então estamos dizendo que mais ou menos 60 e 70 anos depois de Cristo, que o que o Senhor queria que a igreja tivesse, a igreja naquela época tinha. Eu acho que Antioquia, se eu estou correto nisto, teria o seu ensinamento mais ou menos 42 a 43 depois de Cristo, mas foi o primeiro lugar.
E aí se expandiu de Antioquia. Foi Atos 11, né? E o final daquele capítulo, onde Barnabé foi. E aí vemos mais ou menos 42 a 44 depois de Cristo. Sabemos que quando ele vai para Jerusalém, em Atos 12, que Herodes, que falava muito de si mesmo e Deus desagradou dele, Sim, e ele morreu. certo. Em Atos 12, Deus o matou. Ele morreu. Ele morreu. Então, isso historicamente é o estabelecimento como 44 depois de Cristo. Então, isso é a história, não há como você Sim, negar. certo. E isto foi durante a mesma época que Paulo foi primeiramente para Jerusalém, na sua viagem missionária. Então, se ele está lá, Então foi depois de Tiago ser morto? correto, sim, ele estava lá quando Tiago foi morto. Sim. Então, tudo isso estava acontecendo em Atos 12. E Barnabé e aquele grupo de Antioquia estava lá. E ele estava em Antioquia pelo menos um ano, talvez um pouco mais longo que isto, antes A primeira viagem do missionária? evento. Sim, antes da primeira viagem missionária, foi depois que eles voltaram daquela viagem particular, daquele indivíduo foi morto. Então, 43, 44 foi a sua primeira viagem missionária. Então estamos falando aqui de 68 a 70 depois de Cristo? 68, porque 70 é a queda de Jerusalém. Certo. A maioria das datas que eu vejo, e novamente as datas sempre são variáveis, olha, para a morte de Paulo é mais ou menos 68, 67, 68. Nesta época, a igreja, o Espírito Santo tinha dado para a igreja através de Paulo, e quem mais ele também usou desta maneira também? A fundação Eles tinham. das doutrinas da igreja. Eles tinham. Lembre-se que foi mais ou menos 57 depois de Cristo, no final da sua terceira jornada missionária, que Tiago ainda estava fazendo perguntas para Paulo, em Atos Certo, 21 sim, ou 22. Ainda fazendo perguntas para Paulo, o que é que você está ensinando? Queremos que você nos diga o que você está falando sobre a lei. E isso foi no final da sua terceira viagem missionária. Certo. Então a tensão entre os judeus e Paulo ainda existia, mesmo até 10 anos antes da sua execução, 11 anos antes da sua execução, Sim. depois da sua primeira viagem missionária. Então, isto é uma transição difícil para os judeus. No ano 70 depois de Cristo, o caminho judeu estava quase que destruído. Tiro Certo. destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Todos os rudimentos da lei foram removidos, não tinham nada como praticar mais a lei. E mergulhou em uma obscuridade. Eu estava lendo outro dia que a igreja de Jerusalém, que era a maior igreja judaica que existia, eles se uniram com quem? Com os essênios? Correto. Isto, os essênios e tudo mais. Mas não era o que Deus queria, certo? E eu temo dizer que Tiago, porque eu sei que Tiago, ele teve alguns problemas e eu acho que ele era um homem de Deus, mas os problemas que ele tinha, é claro, ele estava bem no meio do centro da perseguição e às vezes estavam matando qualquer um que falava o nome de Jesus ou tentava pregar. Então é fácil para a gente julgar Tiago quando nós não estamos na sua pele e provavelmente faríamos a mesma coisa. Mas de qualquer forma, eu não acho que Tiago, na verdade, viu o evangelho como o Senhor deu para Paulo, como ele deveria ver. Bem, não para o registro bíblico. Lembra que Tiago é um livro muito novo, Certo. do Novo Testamento. Provavelmente o primeiro, né? Poderia ser. Provavelmente 44, 45 que ele escreveu. E novamente as datas variam. Mas isto nos diz que bem antes dele escrever, antes do Conselho de Jerusalém em 49, quando ele falou o que gentios tinham que fazer, manter a lei. Então, se eu estou correto nas datas aqui, eu quero dizer 57 depois de Cristo. Se a crucificação aconteceu em 30, então 27 anos depois da crucificação, Tiago ainda estava perguntando para Paulo: ei, esclareça o que você está tentando ensinar sobre a lei. Então, isto mostra, e eu sou como você, eu não quero falar mal de Tiago, mas mostra a tensão entre a crença judaica e as doutrinas de Paulo. Exato. Eu estava pensando aqui, quando Paulo veio depois da terceira viagem missionária, Tiago falou com ele sobre esses crentes que eram zelosos da lei, e encorajou Paulo
a cumprir um voto e pagar um voto para algumas Certo. pessoas. E havia muita controvérsia. Então isso esclareceu até esse momento, como vocês estão falando. Isso é 57 depois de Cristo, mais ou menos isso. Certo. Mas nós não lemos aonde Paulo ele pôde falar sobre isso. Certo. Não, ele tentou. Certo. E de certo. fato ele veio claramente no final da terceira viagem missionária. Ele tinha um peso pelo seu povo e ele queria voltar no tempo das festas, tentando ter essa oportunidade. Ele tentou e nunca conseguiu, certo? Isto é uma das razões porque é a minha opinião pessoal que o livro aos Hebreus foi a carta de Paulo falando com a igreja de Jerusalém. Porque é tão detalhada nas coisas que estamos falando, a necessidade dos hebreus, o cristão judeu de entender que a lei é obsoleta, não existe mais. E não é que a lei, sabe, é ruim ou errada ou incorreta. Obsoleta quer dizer que acabou. Certo, sim. Não é mais necessária. Já cumpriu o que Deus queria. Mas foi engolida em Cristo. Cristo agora é a revelação corrente. Bem, cumpriu, do né? mundo. Completa, cumpriu na totalidade. Certo, Exato. E é isto que tinha que ser. Não foi por acidente. Foi exatamente o que tinha que acontecer. Isto mesmo. E Muito bem. Então leia o final do versículo. Na comunhão e no partir do pão. Tinha a ver com a celebração da ceia do Senhor que se levou a cabo em um ambiente provavelmente muito mais informal que na atualidade. E nas orações. Simplesmente quer dizer que era uma igreja de oração. Eu acho que você mencionou um momento atrás, ou Dave ou alguém, sobre a ceia do Senhor, que ela não se tornou o que deveria realmente ser, até que foi dada para o apóstolo Paulo. Bem, Paulo diz isto em 1 Coríntios, Sim. capítulo 11, e nós passamos todas as vezes que participamos aqui no Centro Familiar de Certo. Adoração, na Santa Ceia, e ele diz, pois que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso começou, é claro que com a ceia de Jesus, e o pão, e o vinho, ou seja o que for. Certo, mas a razão, e o tempo está acabando, talvez vamos ter que voltar. Paulo entendia, então vamos voltar. Está bem, não temos tempo, mas vamos voltar em um momento, e você não quer perder o restante deste programa.